Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo de volta aqui no nosso curso de Java. Estamos trabalhando com interface gráfica em JavaFX. E agora a gente vai fazer o CRUD de Seller, que são os vendedores. O CRUD de Department, que são os departamentos, a gente já fez. A gente pode observar aqui que há uma associação, uma dependência de Seller e Department. O Department ele é uma entidade independente. Quando a gente cria essa tabela lá no banco de dados, ele não se preocupa se tem outras tabelas lá no banco de dados. Agora, quando a gente cria a tabela de Seller, há uma associação com o Department. Isso quer dizer que para cada Seller, para cada vendedor, ele tem que ter um departamento. Isso quer dizer que Seller depende de Department. Se Department não existisse, Seller também não existiria. Então, eu quero dizer que há um relacionamento entre essas tabelas. Lá no banco de dados, se a gente for olhar bem, a gente pode ver que lá na tabela de Seller, ele tem uma chave estrangeira de Department, mostrando o relacionamento entre essas tabelas. Inclusive, quando a gente for criar ali o nosso formulário gráfico, a gente vai precisar colocar um componente gráfico ali para departamento. A gente usa geralmente o combo box. Quando a gente for fazer ali salvar um seller, por exemplo, a gente só vai conseguir salvar se ele estiver associado a um departamento lá no meu combo box. Quando a gente estiver lá na interface gráfica, vai ficar mais fácil de entender isso aqui. Bom, agora a gente vai partir então para o CRUD de Seller. Para fazer esse CRUD de Seller, a gente vai aproveitar o que a gente já tem pronto no CRUD de Department. Então a gente vai lá no Eclipse e vai criar um clone de Seller Service, já que a gente já tem o Department Service. E depois a gente vai substituir tudo que é Department por Seller. Então vamos vir aqui no Eclipse, no nosso projeto, vamos procurar aqui, vamos ver aqui em Model Service, vamos dar um Ctrl C e um Ctrl V e vamos colocar aqui, né, no lugar de Department, a gente vai colocar Seller. Beleza, tá pronto, vamos clicar aqui em cima dele. Agora a gente vai substituir tudo que é de Department para Seller. Então, vou dar aqui um Ctrl F, tá? Vou colocar aqui Department e vou substituir aqui para Seller. Vou deixar marcado aqui, ó, Case Sensitive e vou marcar aqui e vou fechar. Pronto, agora ele é um Seller Service com as 4 operações básicas. Temos aqui o find all para recuperar os dados, temos aqui o inserir e o atualizar, e temos aqui também para remover. Vamos voltar aqui no nosso material. Agora a gente vai clonar aqui para o Seller List Controller. Depois a gente vai fazer a mesma coisa de substituir aqui Department para Seller. Então vamos lá em Department List Controller, vamos ver aqui, em GUI, Department List Controller, Ctrl C, Ctrl V, vou mudar aqui onde está Department para Seller, pronto, vou vir aqui nele, no Seller List Controller, vou abrir esse arquivo, e ele é Department, ó. Só que a gente tem que mudar esse Department para Seller agora. Então, vou dar aqui um Ctrl F e vou substituir o Department para Seller. Vou deixar o Case Sensitive marcado, vou marcar aqui e vou fechar. Vamos voltar aqui no nosso material. Agora ele pede para a gente comentar aqui o método, né, em que ele abre ali o formulário. Vamos voltar aqui, ó. Ele está até dando um errinho aqui, ó.
tá? Ele está dando um errinho, por isso que ele pede para a gente poder comentar isso aqui, porque a gente ainda não criou ainda esse formulário. Então a gente vai vir até aqui, ó, vai apertar um Ctrl barra para poder fazer o comentário aqui em todas as linhas. Vamos voltar aqui no material. Agora a gente vai criar um clone para sellerlist.xml e depois a gente vai fazer a mesma coisa, dar um replace aqui em departamento para seller. Então vamos vir aqui então, vamos pegar aqui o departamento list xml, vou dar um Ctrl C e Ctrl V, vamos mudar aqui então para seller. Pronto. Agora eu vou vir aqui nesse seller list, vou clicar 2 vezes aqui em cima dele, e ele tem algumas coisas aqui ainda que leva para department. Ó. A gente precisa fazer essas modificações, então vou dar aqui um Ctrl F e vou mudar aqui tudo que é department para seller. Vou deixar aqui marcado, case sensitive, e vou dar um replace aqui, ó. Vou fechar. Agora a gente pode ver que tudo que era department, ele mudou para seller. Até o caminho do controlador aqui também, ele mudou para seller. Vamos voltar aqui para o nosso material. Agora a gente vai ter que fazer uma atualização aqui no Main View Controller. Lá no nosso menu seller. Vamos vir aqui então. Vamos vir aqui no nosso controlador Main View Controller. Está aqui. E temos aqui o On Menu Item Seller. Que agora não vai ser mais esse aqui, né? Agora ele vai ter que chamar a nossa janelinha de Seller. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu vou copiar esse código daqui de cima e vou colar para cá. Aqui esse código é um código que chama o departamento list. Nesse caso aqui agora ele vai ter que chamar o seller list. A gente não vai usar mais o department list, vamos usar agora o seller list. Aqui embaixo não é mais set department, mas set seller service. E aqui onde está department, eu também vou mudar aqui para seller. Ctrl Shift O para importar o seller. Opa, vamos corrigir aqui, ó, tem um Tzinho a mais aqui, tá atrapalhando. Agora vamos salvar. Gente, certifique-se que vocês estão mudando o nome e estão puxando o arquivo aqui corretamente, senão o Eclipse não vai conseguir encontrar o arquivo, se tiver algo errado aqui. Vamos agora executar esse programa. Vamos abrir agora o de vendedor. Opa, ele abriu, ó. Contudo, ele puxou aqui o ID e o nome do vendedor, porque nós aproveitamos tudo que é lá de departamento. Esses vendedores estão lá no banco de dados. Inclusive, essas operações que já estão funcionando. Ó. Vou pegar esse aqui, ó, que tem ID 28, que o nome está repetido, e vou remover. Olha lá, removeu o Joaquim Santos. Com ID 28, não tem mais aqui. Então vamos fechar aqui. Vamos fazer o commit. Botão direito aqui no projeto. Vamos abrir o terminal do Git Bash. Git add.git commit -m seller list git push coloquei a minha senha e vamos ver se ele enviou para o GitHub. Pronto, está aqui o seller list.